Meu amado e amada, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Olha, nós estamos dando sequência ao terceiro trimestre das lições bíblicas da CPAD. Nós estamos estudando aí nas lições de adulto, estamos estudando a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. O comentarista é o pastor Douglas Batista. E estamos chegando aí já na nona lição, é isso mesmo. A nona lição que será ministrada dia 27 de agosto de 2023. A nona lição, uma visão bíblica do corpo. Uma visão bíblica do corpo. Desde já eu quero agradecer você que chegou até esse canal, que se inscreveu, tem comentado, compartilhado, e você que está chegando pela primeira vez, que Deus em Cristo continue os abençoando todos vocês em nome de Jesus. Vamos aí uma visão bíblica do corpo. O texto áureo está em primeira epístola, primeira missiva, primeira carta do apóstolo São Paulo aos irmãos ali da cidade de Corinto. 1 Coríntios 6:13, a parte B desse versículo, que diz assim: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A verdade prática diz assim: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Jesus, até o arrebatamento da igreja. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 20. Essa lição ela vem com 3 objetivos. O primeiro objetivo é ensinar a criação do ser humano, o segundo objetivo é expor a visão bíblica do corpo, e o terceiro e último objetivo é contrapor a visão secular do corpo. O comentarista, o pastor Douglas Batista, ele coloca isso aqui na introdução. Deus criou o ser humano para o louvor de sua glória, 1 Coríntios 6:20. Em vista disso, ele espera todo homem regenerado uma vida de santidade, 1 Epístola de Pedro 1:15. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nesta lição vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas escrituras e correlacionar visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final. Palavra-chave: corpo. O primeiro ponto da lição diz assim: a criação do ser humano. O primeiro tópico, a origem da raça humana. Meu amado, minha amada, meu querido e querida, é importante aqui destacarmos que, em primeiro lugar, a mordomia do corpo é importante porque o nosso corpo foi criado por Deus. Nós não somos resultado de um processo evolutivo ou fruto do acaso, não, senhores, não, senhoras. Na verdade, nós somos resultado do conselho de Deus, em Gênesis 1:26, onde a reunião da Triunidade Santa disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem foi criado por Deus com uma parte imaterial e outra parte material. Para ambas as partes formarem uma total unidade. Às vezes, meu amado, minha amada, enfatizamos a importância da parte imaterial e desprezamos muitas das vezes a parte material. Muita gente acaba repetindo o erro do antigo pensamento grego de que o que é espiritual é bom e o que é material é ruim, mas não é assim. Porém, Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele nos criou como uma unidade perfeita.
para tanto, no aspecto espiritual, quanto ao material, possamos refletir a glória do nosso Deus em nossas vidas. O corpo humano, meu amado e minha amada, como obra de Deus, é realmente admirável. O corpo é formado por trilhões de células. Tamanha a sua complexidade. O número exato é desconhecido pela ciência. Alguns estudiosos da área da ciência, eles falam em números que vão desde 10 trilhões até quase 100 trilhões de células contidas no corpo humano. Marshall W. Nirenberg, Nobel de Fisiologia de 1968, ele falava de algo em torno de 60 trilhões de células, o corpo humano. Olha, meu amado, minha amada, incrivelmente, o núcleo de cada célula há cerca de 2 metros de fita DNA, que reúne todos os dados genéticos do ser humano. As características de cada tecido do nosso corpo, a estrutura de nossa composição óssea, a arquitetura cerebral, as ramificações nervosas, o funcionamento de cada órgão, todas estas coisas servem como um testemunho vivo da glória de Deus. Aleluia! Nos Salmos 139, Davi, ele fica admirado com a obra de Deus em relação ao corpo humano. Ao falar da formação do corpo, Davi apresenta Deus como um artista que produz a sua obra-prima. Inclusive, meus amados e queridos, o salmista reconhece o qual inescrutável é a ação de Deus nesse processo e se põe a declarar: graças te dou, visto que por modo assombrosamente, maravilhosamente me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe disso muito bem. Salmo 139, verso 14. Portanto, meu amado, querido, querida, devemos olhar para a mordomia do corpo como sendo cuidado de algo que foi cuidadosamente projetado e formado pelas mãos do Deus Criador, poderoso, eterno, maravilhoso, o Deus que nós servimos e amamos. Por isso, meu amado e minha amada, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato e não por um processo evolutivo. Assim, um homem, Adão, foi formado do pó úmido da terra. Isso aqui é algo maravilhoso. Meu querido, minha querida, ele não só fez isso com os animais. Deus soprou no nariz do homem o que ele não fez com os animais. Os animais dizem: haja luz, haja, e foi, mas o homem ele criou com as suas próprias mãos e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. O Senhor soprou nas narinas. O segundo tópico do primeiro ponto diz a constituição do ser humano. É importante aqui nós destacarmos: jamais podemos falar da obra da redenção excluindo as suas implicações quanto ao nosso corpo. Cristo não redimiu apenas a nossa parte espiritual, mas também a nossa parte material. É importante destacar. Isso significa, meu amado e amada, que sem a redenção do corpo, a obra da salvação não está completa. A grande consumação de toda a história da redenção ocorrerá no dia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando nossos corpos serão glorificados, transformados. Oh, glória! A glorificação do corpo é o último estágio do processo de salvação.
Algumas pessoas erram ao pensar que viveremos eternamente como seres incorpóreos. Não, senhores. Num tipo de paraíso estéril. Não, senhores. Não, senhoras. Mas a verdadeira doutrina bíblica diz que nossos corpos ressuscitarão e o que é incorruptível será revestido da incorruptibilidade. O que é corruptível será revestido da incorruptibilidade, e o que é mortal será revestido da imortalidade. 1 Coríntios 15, 51 ao 54. Os efeitos do pecado serão definitivamente removidos de nossos corpos e seremos glorificados e seremos semelhante ao corpo de Cristo ressurreto, em Filipenses 3, 20 e 21. Será desta forma que os crentes, os servos, a serva de Deus, viverão toda a eternidade ao lado do Senhor no novo céu, nova terra. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Olha, meu amado, o próximo tópico, queda e restauração humana. A Bíblia, ela revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado. Em Romanos 7, 20 ao 23. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Por isso, meu amado e minha amada, o nosso corpo também está incluso na obra da redenção. Isso quer dizer que aquela ideia de que Deus só quer o nosso coração, isso aí não existe. Deus não é açougueiro, não. Ele não quer só o coração ou só quer a nossa alma. Está errado. Na cruz, Cristo comprou suas ovelhas por inteiro. Aleluia! Espírito, alma e corpo. O apóstolo escreve que os redimidos são propriedade exclusiva de Deus. Em 1 de Pedro 2,9, o apóstolo Paulo também escreve que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6,19, no mesmo versículo, o apóstolo Paulo ainda destaca o nosso papel como mordomos do corpo, pois ele não pertence a nós mesmos. No verso seguinte, Paulo ainda destaca, em 1 Coríntios 6, Paulo ainda destaca que os crentes foram comprados por um alto preço. Então, diante dessa maravilhosa verdade, ele adverte, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. 1 Coríntios 6, versículo de número 20. Isso aqui é algo maravilhoso. A síntese do primeiro ponto diz: Deus criou o ser humano e o constituiu corpo, alma e espírito. Segundo ponto da lição, a visão bíblica do corpo. Para exterior do homem, a parte exterior do homem. Meu amado, minha amada, o termo corpo do grego soma normalmente identifica a parte exterior do ser humano. Nós encontramos referências em Mateus 10, 28, 1 Coríntios 15, 38. O termo carne do grego sarx, quando se refere ao homem físico, inclui também a sua dimensão exterior. Encontramos referência em Lucas 24, 39 e Atos 2, 31. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo é o involucro da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece e morre, ocasião em que a alma e o espírito o deixam. Encontramos referências em Gênesis 35, 18, Tiago 2, 26. A carne, corpo, geralmente é descrita em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum, Romanos 7, 18. Entretanto, este dom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem, e não especificamente ao corpo físico. Foi o pecado que contaminou o corpo do homem. Assim sendo, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus
Ela rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma ou do espírito, ou de ser inerentemente mau e insignificante. Não, o corpo é valioso, porque o corpo, quando o Senhor lava, redime, transforma, regenera, é o templo do Espírito Santo de Deus. Vamos aqui para o segundo tópico, do segundo ponto, templo do Espírito Santo. É correto, meu amado e amada, enfatizarmos que o nosso corpo não deve estar a serviço do pecado de forma alguma, mas, e quanto ao cuidado diário com o seu corpo, bem-estar e saúde, será que estamos repetindo os limites do nosso corpo? Estamos atentos aos seus sintomas? Isso aqui são indagações importantes. Estamos alimentando corretamente de acordo com as suas restrições? Sem dúvida, tais preocupações, tais indagações devem fazer parte da correta mordomia do corpo. Tem gente, meu amado e minha amada, que vive como se odiasse o próprio corpo. Mas o cuidado com o corpo é algo tão importante que na Bíblia serve como figura do cuidado de Cristo com a própria igreja, em Efésios 5:29. O sábio escritor de provérbios, a saber Salomão, ele aconselha: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel prejudica o próprio corpo, em Provérbio 11:17. Então nós temos que tomar os cuidados devidos e cuidar bem do templo do Espírito Santo de Deus. Olha, meu querido, o terceiro tópico, a glorificação na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte e garantiu a nossa ressurreição. Entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário, onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Por isso, a última etapa de nossa salvação é a glorificação do nosso corpo. Inclui a redenção e a transformação de nosso corpo mortal conforme o corpo glorioso do Senhor Jesus. Esse evento ocorrerá quando Jesus vir arrebatar a sua igreja. Na ressurreição, a parte imaterial será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido. A síntese do ponto 2 diz: a visão bíblica do corpo tem a ver com o exterior do homem como imagem do templo do Espírito Santo, com a ressurreição e glorificação final. Vamos aí fechar a lição. Terceiro e último ponto da lição, a visão secular do corpo. Aí vamos falar das linhas de pensamentos, que é o hedonismo e narcisismo. É o primeiro tópico. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus, que está em 1 Coríntios 6:20. Contudo, meu amado e minha amada, em tempos pós-modernos, de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido, tudo pode, tudo está liberado. E com o narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio da boa estética e a qualquer custo, e se porta com ostentação em busca da autorrealização e dá-se a própria admiração a si mesmo. Em oposição a essa cultura, Paulo ensina
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, o homem pode fazer exercício, o homem pode ir numa academia, o homem pode cuidar do seu corpo, mas ele tem que saber que o corpo dele é o templo do Espírito Santo. Tem que cuidar, tem que ir no médico, tem que fazer os exames, mas tem que saber que o corpo é o templo do Espírito Santo. Agora, o narcisismo é diferente. Ele tem o corpo como o seu Deus, o seu próprio Deus, para a sua própria ostentação. Então vamos aí para o outro tópico, erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, não, senhores, mas na perversão de seu propósito. Então, o pecado não está no sexo. O casal, o homem, a mulher que casaram, que são casados, marido e mulher, eles têm todo o direito de praticar o sexo, porque um pertence ao outro. Agora, fora do casamento, o sexo é pecado. Libertinagem e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém, todos os nossos atos serão alvo do juízo divino. Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. Isso aqui é algo terrível que nós temos que estar atento. Então vamos aí para a síntese do terceiro ponto, o hedonismo. O narcisismo, a erotização e a libertinagem fazem parte de uma visão secular do corpo. Vamos concluir a lição. Vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso, é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares e que os pais exerçam seus papéis em suas casas, transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos, que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos, a vida cristã em família e a maior prevenção contra desajustes de atualidade. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude e saiba que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus.